Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esta oportunidade, dou graças a Deus por estar aqui, pelo mais um dia de trabalho, pela vida, pela saúde. Agradeço a Deus pelo que Ele me tem proporcionado, por essa oportunidade de mais uma vez estar à frente deste aparelho para mais um vídeo mensagem. Para tanto, convido-vos a meditar comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo de número 19, versículo 12 ao versículo de número 15. Diz-nos assim a palavra de Deus: Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, e em hebraico Gabata. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse ao judeu: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, queremos aqui nesta oportunidade fazer um esclarecimento com relação aos horários em que se deram o julgamento de Jesus. Aqui no versículo 14 que nós lemos, diz que quando Pilatos se assentou no tribunal para iniciar o julgamento de Jesus, era na verdade a sexta hora do dia. Era, na verdade, a sexta hora do dia. Enquanto que nos evangelhos sinóticos, nos 3 evangelhos, diz que quando se deu a sexta hora do dia, houve treva sobre a terra até a hora 9. Ou seja, no Evangelho de João, diz que o julgamento de Jesus, às sexta hora do dia, estava começando. Quando nos evangelhos sinóticos, diz que à sexta hora do dia, Jesus já estava na cruz.
Ele já estava na cruz. Ele já estava crucificado. Havendo trevas da 6ª hora até a hora 9ª. Parece haver uma discrepância, mas não há não. É que, como eu disse, João, estando em território romano, utilizou o calendário romano, enquanto os demais discípulos utilizaram o calendário hebraico. Enquanto a 6ª hora do dia estava dando-se início ao julgamento de Jesus, no calendário hebraico, a 6ª hora do dia ele já estava crucificado. Então não há nenhuma discrepância na palavra de Deus. Trata-se de diferenças de calendários. Pois bem, nesta oportunidade, eu quero abordar as seguintes palavras dos versículos que ora acabamos de ler. No versículo 12, se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Versículo de número 15. A última parte do versículo. Não temos rei, senão o César. Quem falou isso aqui, irmãos, não foram os romanos, não. Quem falou essas palavras foram os judeus para Pilatos, governador romano, que governava sobre Jerusalém naquela época. Roma, como império de âmbito mundial, governava sobre a Palestina, sobre Jerusalém. Desculpe. Governava. Então, cabendo a Pilatos a sentença de morte ou de absolvição, pois isso foi tirado do Sinédrio, deixando a eles apenas o poder para julgar as questões religiosas. E como eles viram que Pilatos não ia dar muito crédito às suas questões religiosas, se Pilatos percebesse que aquela acusação contra Jesus se tratava de questões religiosas, Pilatos não ia dar muito crédito, não ia dar muita ousadia. Prova disso a Bíblia registra nos versículos anteriores ao que lemos, Pilatos mandando eles mesmos julgarem a Jesus. Eles então dizem que não. Trouxeram a Pilato para que ele julgasse. Pilato reluta. Por 10 vezes Pilato reconheceu que Jesus era inocente. Mas os judeus estavam decididos a matar Jesus. E a sentença cabia a Pilatos. Pilatos estava relutando para absolver Jesus.
Mas quando ele ouviu esta sentença verbal, de que se Pilatos soltasse a Jesus, Pilatos não era amigo do César. César era o imperador. Era o imperador. Na época, o imperador Cláudio. O imperador Cláudio. Então Pilatos temeu. Teve medo ao ouvir isso. Porque havia uma lei em Roma de que todo aquele que se fizesse rei era inimigo do imperador e deveria morrer. E nesse interim de tempo do governo de Cláudio, o imperador, mais de 100 pessoas já haviam sido executadas por se fazerem rei. Por todo esse tempo. Então, quando Jesus foi intitulado pelo judeu, por o próprio Pilato, embora Jesus nunca afirmou, nunca disse que ele era o rei do judeu. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca afirmou que ele veio para reinar sobre o judeu em Jerusalém. O povo era quem o tinha como um rei. E por algumas vezes queria o fazer rei e ele fugia. Porque Jesus estava consciente de que o seu reino não era terreno. Não era daqui. Não era um reino material aqui. Mas os judeus o intitularam de rei, dizendo que ele estava se fazendo rei, por sua vez se tornando inimigo do imperador, alguém que poderia se levantar contra o imperador, e aquele que fosse amigo de Jesus também se constituiria o inimigo do imperador. Pilatos então bambeou. Ele vacilou então. Teve medo quando ouviu essas palavras. E o judeu reafirma para Pilatos, quando Pilatos apresenta a Jesus, dizendo: eis o vosso rei, os judeus o rejeitam e diz para Pilato tirar e crucificá-lo. Pilato pergunta: hei de crucificar o vosso rei? Eles então reafirmam que não tem eles rei, que Jesus não é o rei deles. Então afirma que o César é o rei deles. Veja que coisa, irmão. O Império Romano subjuga o mundo debaixo dos seus pés. Os judeus
passa a ser subjugado pelos romanos. O imperador coloca governadores, procuradores nas províncias para governar a ferro e fogo, como se diz, tirando totalmente a liberdade do judeu. E agora eles negam a Jesus e afirma ser o rei deles, o César, o imperador. Só que interessante que os discípulos, quando Jesus Cristo estava dando suas últimas recomendações, perguntaram se era o tempo de restaurar o reino ao judeu, onde Jesus disse que não pertencia a eles saberem que tempo ou época que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder para estabelecer o seu reino, mas que eles ficassem em Jerusalém. Então os judeus, eles rejeitaram a Jesus e reivindicaram o César como seu rei. Aí Pilatos teme mais ainda. E é aqui que eu quero entrar. Eu quero esquecer os fatos históricos e eu quero trazer para os dias atuais, os dias de hoje, dentro das nossas igrejas. Porque César, hoje, podemos compreender o pastor presidente da igreja, o pastor setorial da igreja, o pastor da congregação, o dirigente da subcongregação. Podemos qualificá-los como o imperador, porque eles têm o poder de mando, de fazer e de desfazer, empossar e desapossar. Pilatos, ele tinha delegado pelo imperador, pois ele mesmo disse no versículo 10, quando via que ele perguntava e Jesus não lhe respondia, ele disse: não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Pilato, ele tinha consciência disso, que ele tinha esse poder. Porém, esse poder que Pilato tinha, otorgado pelo imperador romano, era por uma permissão de Deus. Porque Jesus disse para ele: olha, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Ou seja, permitido tu ter, tu adquirir. Porque se não fosse Deus, tu estaria morto. Se Deus quisesse, tu já estarias morto. Tu não estaria aqui usando desse poder para me intimidar.
mas tu não teria poder nenhum sobre mim se de cima te não fosse dado ou permitido, que o poder quem deu a ele foi o imperador. O imperador nomeava procurador, governadores. Lógico que através do seu maioral, nesse caso aqui, o superior imediato de Pilatos, estava lá na Síria, que era Vitélio. Ele nomeava governadores, procuradores. Seria como que o pastor setorial. Quem nomeia pastor setorial é o pastor presidente. Quem nomeia pastor de congregação é o pastor setorial. Então o governador, o imperador romano, tinha os seus maiorais, que por meio desses nomeava governadores das províncias, onde prestava conta a esse maioral, a esse superior, e esse superior prestava conta ao imperador dos atos e das ações dos procuradores e dos governadores. Então hoje não é diferente. Podemos tipificar esses homens como imperadores. E lamentavelmente, muitos deles, muitos maus imperadores. Porque quando eu observo nos dias de hoje, nas nossas igrejas, o que muitos pastores fazem, utilizando o poder a eles delegado pelo pastor presidente, no caso de pastor setorial, e no caso de pastor congregação, pelo pastor do setor, o que muitos deles fazem é arbitrário, é ditadores. Eles oprimem, se vinga, hostiliza, retalia. É lamentável. Mas eu quero me deter aqui no pastor de congregação. Porque é o que vemos em Vila Brasilândia 1, onde o irmão Joel Dilto congrega. E temos visto isso aqui em Vila Brasilândia 1. O pastor é tipo um imperador, onde ele manda e desmanda. Ele empossa e desempossa pessoas de cargos, de funções, da frente do trabalho. E nisso, muitos têm se feito seu amigo. De tal maneira, de tal forma, que eles têm medo de comungar com quem faça oposição às práticas do pastor. Eles não comungam, eles não conversam. Porque eles temem a represália por parte do pastor da igreja. Se eles forem amigos do inimigo do pastor, eles se tornarão inimigos do pastor também. É como aquele provérbio que se diz: o amigo do meu inimigo é meu inimigo também.
Isso acontece na nossa igreja. Lamentavelmente, acontece na nossa igreja. E era o que os judeus estavam dizendo para Pilatos. Quando eles dissem, no versículo 12, qualquer que se faz rei é contra o César. E aquele que é amigo daquele que é contra César também está sendo contra César. Pilato temeu. Ou seja, aquele que é amigo daquele por quem o pastor tem como inimigo, por não ser omisso aos erros do pastor, da família, se constitui também um inimigo do pastor da igreja. E muitos irmãos não querem isso, porque os irmãos hoje, eles visam o que Pilatos visava do imperador. O objetivo de Pilatos era o trono, era ser imperador. Então ele estava disposto a qualquer coisa para ganhar o favor do imperador, mesmo que fosse condenar um homem o qual ele por 10 vezes constatou que era um homem inocente. Muitos irmãos hoje dentro da nossa igreja, das nossas congregações, quero falar de congregação, mas isso acontece no setor e acontece em nível nacional. Mas na congregação, há irmãos e irmãs que eles não comungam, a não ser de longe, com o irmão que eles sabem que por esse irmão não silenciar, não se calar, não puxar o saco do pastor, não babar o ovo do pastor, tem se feito para o pastor um inimigo. Esses irmãos não comungam com esse irmão. Eles passam dentro da igreja, do lado do irmão, e eles não conversam com o irmão. O irmão Joel Dilton é um desses. Nesses mais de 12 anos, desde que esse pastor foi deixado aí, os irmãos é testemunha de que o pastor tem o irmão Joel Dilton como um inimigo seu. Porque o irmão Joel Dilton, ele não se cala diante das coisas erradas, que muitas vezes o pastor faz vista grossa, é omisso. Então o irmão Joel coloca a voz aonde o pastor faz silêncio, e o pastor não gosta. Então o pastor o ataca de cima do altar, deixando claro para a igreja que o irmão Joel Dilton é um inimigo seu. Não é que o irmão Joel Dilton não obedece ao pastor, ele obedece. O que o pastor prega de Deus, o irmão Joel Dilton obedece. Porém, o irmão Joel Dilton, ele não fica em silêncio naquilo que o pastor erra e não pede perdão, não pede desculpa. O irmão Joel Dilton coloca a voz, o pastor fica sabendo, não aceita, e tem o irmão Joel Dilton como um inimigo seu. Por exemplo,
Eu vou dar um exemplo dos muitos e muitos casos em que o irmão Joeldilton tem feito os comentários e por isso o pastor o tem como um inimigo. Porque amigo do pastor é aquele que lhe aperta a mão quando chega e lhe aperta a mão quando vai embora. É aquele que não lhe faz oposição, mesmo ele estando errado, não questiona por ele ser omisso em certos casos, onde ele deveria ser comisso. O irmão Joeldilton, ele fala das coisas erradas que o pastor não fala, deveria falar e não fala. Então o pastor fica sabendo, e nesses mais de 12 anos ele vem retaliando, hostilizando o irmão Joeldilton. Não contente, não feliz em ver que isso tudo que ele faz, ele não tem conseguido desestabilizar o irmão Joeldilton da fé, nem da igreja, ele passou a atacar o irmão Joeldilton de sobre o altar com mensagens pretestuosas, onde lê-se um texto, mas com pretexto de atacar o irmão Joeldilton. Disso aí os irmãos é sabedor, é conhecedor, os irmãos têm visto e têm ouvido. Que muitas mensagens dele em cima do altar, os irmãos têm dito, isso aí é para o irmão Joeldilton. Porque os irmãos já sabem que as mensagens dele é um ataque à pessoa do irmão Joeldilton. Por aquilo que ele ouve, o irmão Joeldilton orando. A sua esposa, quando sobe no altar, os irmãos sabem disso. Pois bem, domingo da ceia, foi colocado um irmão em comunhão. Esse irmão estava desviado. Mas hoje na nossa igreja não usa a palavra desviado. Usa a palavra afastado. É isso que se tem usado aqui em nossa igreja, na Vila Brasilândia 1. Desde o pastor até ao membro comum. A palavra que se tem usado aqui é afastado. Não se usa a palavra desviado. Não se usa. O camarada se desviou, mas ele não é tido como um desviado. Quando se está fazendo o apelo, não se fala, tem alguém aqui desviado? Não. Tem alguém afastado. E eu já falei aqui em um vídeo anterior, e vou falar novamente, a diferença entre um desviado e um afastado. Uma pessoa que ela se afasta, nem sempre ela está desviada. Ela apenas se afastou por algum motivo, mas continua no caminho para o céu. É verdade que não devemos nos afastar, porque um tição tirado da fogueira, ele permanece aceso, mas por curto espaço de tempo. Logo ele vai apagar. Mas se ele estiver na fogueira, um fogo de um tição passa para o outro. Um vai reacendendo o outro. Então não é bom se afastar. Mas há alguns que se afastam por um certo tempinho, mas continua no caminho, com temor, não se envolve no mundo. Então ele está afastado, mas não está desviado. Agora, todo desviado, ele está afastado. Porque quando alguém se desvia, ele sai, pega um atalho do caminho. Ele vai por outro caminho. Então ele desviou-se do caminho verdadeiro que é Jesus. Aí ele começa a se embaraçar com as coisas do mundo.
Ele volta a praticar as coisas mundanas, mas não é visto como desviado aqui na nossa igreja pelo pastor e por quem sobe no altar para fazer o apelo. É afastado. E uma pessoa afastada, ela não precisa se reconciliar, porque ela não está desviada. Mas o desviado precisa. Mas não se usa essa palavra em nossa igreja. Eu tenho observado isso, que não se usa esta palavra na nossa igreja. E quando a Bíblia fala do desviado, a Bíblia fala do desviado. A Bíblia fala da pessoa que se desviou. A Bíblia quase toda fala da pessoa que se desviou da igreja. Mas o nosso pastor, os irmãos, não falam essa palavra. Eles não falam. Porque desviar é mudar a direção. Desviar é se afastar, mas tomando outra direção. Não é continuar na direção. Não. É dar descaminho. Tirar do bom caminho. Então há pessoas que ele se desvia tomando um outro rumo. Então eu não sei por que ficar querendo palavras que massageiam o ego das pessoas. Palavras maquiadas, bonitas. Afastado. Tem alguém aqui afastado? Não, irmão. Tem alguém desviado? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre desviado, irmão. Deus fala sobre desviado. Então eu não sei por que esse medo de falar a palavra de Deus como ela é, como ela está escrito. Eu não sei por quê. Não sei se é porque na palavra desviado tem a palavra viado. Não sei se é por isso. Para se ter tanto medo de recitar a Bíblia como ela está escrito, como ela é. Não sei porque essa palavra viado tornou-se pejorativa, aplicada àquelas pessoas afeminadas. Quando na verdade essa palavra que tanto se tem medo de citar ela no altar da nossa igreja, essa palavra viado nem existe no dicionário da língua portuguesa. Então é uma palavra que não existe. São dizeres popular mundano. Que na verdade, aquele animalzinho que nós conhecemos, ele chama veado. Veado. É um veadinho, um bicho. Um animal. É um animalzinho. Então eu não sei se é esse o medo de dizer que o desviado está desviado. Ele se desviou do caminho. Não sei. Só sei que ficam procurando palavras bonitas
para falar em nossos cultos. Quando a Bíblia fala aquilo, temos que falar o que a Bíblia fala. A nossa linguagem tem que ser a bíblica. Ou estamos querendo ser melhor do que Deus? Será que estamos querendo ser melhor do que Deus? Que fala em toda a Bíblia sobre a palavra desviado, referindo-se àquela pessoa que tomou outro caminho, outra direção, saiu do caminho, tomou um desvio. E ficamos falando afastado, quando nem todo afastado ele está desviado. Se ele estiver, porque ele se desviou. Porque o caminho de se desviar é se afastar. Se ele se afastar, ele vai acabar se desviando. Pois bem, um irmão foi colocado em comunhão na ceia. E esse irmão estava desviado. E pelo que tomamos conhecimento, o que eu não sabia, ele separou da esposa e parece que casou de novo. E ele foi colocado em comunhão. Aí eu pergunto, cadê a disciplina? Será que consideramos que o simples fato dele ter sido colocado em comunhão, ele já está perdoado? Isso é um perigo. Temos que ser provado para ser aprovado. E a disciplina é uma prova pela qual nós temos que passar, porque infringimos a palavra de Deus. Para então sermos observados e então sermos colocados em comunhão. Mas queremos agradar o povo, o pastor quer agradar o povo. Então ele já põe em comunhão. Aí eu comento, o irmão Joel Dilto comenta, ele fica sabendo e tem o irmão Joel Dilto como um inimigo. Porque amigo do pastor é aqueles que se calam, aqueles que faz silêncio. Aqueles que não questionam em nada, que o obedece à cega. Mesmo que ele esteja errado, se obedece. E o irmão Joel Dilto não faz isso. Então é tido como um inimigo. É como Acabe falou para Elias. Quando Elias se apresentou a Acabe. Acabe disse: me achaste, inimigo meu. Ou seja, Acabe é quem tinha Elias como um inimigo. Porque Elias condenava Acabe pelas suas práticas pecaminosas, contrária à vontade de Deus. E o pastor, nenhum pastor gosta quando o membro o questiona, faz comentários sobre seus erros, suas omissões, onde não deveria ser omisso. Então tem esse irmão como um inimigo. Aí ele acaba levando o corpo de seus obreiros a ter também aquele irmão como um inimigo. Um inimigo, ou seja, se você é amigo do pastor, aquele quem o pastor tem como inimigo, você também tem que tê-lo como inimigo. E é isso que tem acontecido em Vila Brasilândia 1, com o irmão Joel Dilto, com esses obreiros que se chama obreiro, que está sobre o altar, e muitos irmãos dentro da igreja de Vila Brasilândia 1. Eles não comungam com o irmão Joel Dilto. Não comungam. Porque o pastor não comunga. Porque o pastor tem o irmão Joel Dilto como um inimigo seu. Então esses irmãos, eles não querem perder a amizade do pastor. E ser amigo do irmão Joel Dilto, conversar com o irmão Joel Dilto, serem vistos conversando com o irmão Joel Dilto, é se tornar um inimigo do pastor. É isso que tem acontecido.
eles não conversam com o irmão Joel Dilton. Encostou no pastor, parece que automaticamente já tem o irmão Joel Dilton como seu inimigo. Um presbítero que chegou para aí, não tem muito tempo. Esse presbítero acabou de chegar. E ele já foi corrompido por esse sentimento de que, se ele é amigo do pastor, se ele está lá no altar, no ministério como ministro, o inimigo do pastor também tem que ser seu inimigo. Esse camarada, ele pega o ônibus onde eu trabalho, ele passa à minha frente, ele não me saúda com a paz do Senhor. Quando ele me saúda, ele não pega na minha mão, e o cara é um presbítero, é um ministro, mas ele passa na catraca. Se eu não estiver olhando, ele passa, igual ele tem feito. Mas se não tiver jeito, ele me cumprimenta, mas não pegando na mão. Ele não tem prazer de pegar em minha mão. E o cara é um presbítero da igreja. Ele é um ministro, um dispenseiro. Pelo menos assim, os homens têm que considerar ministros de Deus e dispenseiro dos mistérios de Deus. O que é que um presbítero desse pode dispensar ao irmão Joel Dilton? Se o camarada não tem prazer de pegar na mão do irmão Joel Dilton e dizer a paz do Senhor Jesus. Porque isso o compromete junto ao pastor da congregação, que é o César. É o imperador da congregação. É quem tem o poder de tirar e pôr, de pôr e tirar. Então se teme perder a amizade de César ao serem vistos cumprimentando, conversando com o irmão Joel Dilton. É isso que acontece em nossas igrejas, irmão. É o que tem acontecido. Por isso que o irmão Joel Dilton os ignora aonde vê. Estiver passando no pátio da igreja e eles estiverem, eu os ignoro. Porque eu sei que eles me ignoram dentro da igreja. Eu estou sentado, eles passam para lá e para cá, cumprimenta quem está à minha frente, quem está à minha retaguarda, quem está ao meu lado, na fila do banco ao lado, mas não cumprimenta o irmão Joel Dilton com a paz do Senhor. Muitos deles são diáconos que servem a ceia. Servem a Santa Ceia. São diáconos. Presbíteros, evangelistas. São os ministros da igreja que têm esse sentimento espúrio, ignominoso, execrável com relação ao irmão Joel Dilton, só porque o irmão Joel Dilton não é omisso às práticas condenáveis pela Bíblia do pastor da igreja ou da sua família. Mas que o irmão Joel Dilton comenta, prega, ora, condenando tais práticas. Então o irmão Joel Dilton é atacado e aqui ele não tem oportunidade para absolutamente nada. Nem ele, nem a sua esposa. Pouco tem a sua filha, enquanto ainda é pequena, inocente, ainda não raciocina. Mas logo, se ele continuar aí, ela também não terá oportunidade. Se solta este, não és amigo de César. Se conversa com o irmão Joel Dilton, não és amigo do pastor.
Se comunga com o irmão Joeldilton, não é amigo do pastor. Se apertas a mão do irmão Joeldilton, não és amigo do pastor. Pasme! Se sentar ao lado do irmão Joeldilton no culto, não é amigo do pastor. Pasme mais ainda! Já ouvi de irmão que disse que o pastor pediu para não sentar, para evitar sentar ao lado do irmão Joeldilton nos cultos na igreja. Se sentares, não és amigo do pastor da igreja. E se não és amigo, não terás cargo, não terás oportunidade, não será levado ao ministério. Pilatos visava o cargo de imperador. Os irmãos visam trabalhos na igreja, à frente da mocidade, à frente do coral. Tem uma irmã aí à frente da mocidade, e essa irmã comia na casa dela, ela comia na nossa. Servi tanto a ela com o meu carro para lá e para cá, com o meu cartão de crédito, a ponto de entregar para ela um cartão de crédito com R$2.000. Ela levou o nome da minha esposa para o Serasa. Até hoje nunca pediu perdão. Ela se fez amiga do pastor, aquela amiga mesmo de preparar até bolo no aniversário do pastor, de ganhar até o nome de irmã Bombril, de 1001 utilidades na igreja, do pão da ceia receber até o seu nome, por ela fazer o pão para a ceia, que pediram até a receita e ela disse que não dava a receita para ninguém, só para outra pessoa também não fazer o pão que ela fazia para a Santa Ceia, tanto elogiada pelo pastor em cima do altar da igreja, que depois passou a fazer o pão para vender na cantina, dentro do pátio da igreja, profanando o templo, com a mercadância. O pão ganhou o nome. O pastor anunciava dizendo, não esqueça de comprar o pão da irmã, citava o nome da irmã no altar da igreja. Essa irmã então se ausentou de nós. O marido dela, quando está numa calçada que a gente vem vindo, ele muda para outra. Ou ele finge que o telefone tocou. E tem funções na igreja. São cooperadores, como se diz, na igreja. Ela levou o nome da minha esposa para o Serasa. Até hoje nunca pediu perdão. E outra, não fala com a gente. Só se for inevitável. Só se não tiver como ela escapar, fugir. Mas ela não fala com a gente na igreja. E servimos tanto a ela por muitos e muitos anos. Ela tem uma dívida com o irmão Joeldilton, referente ao serviço prestado ao seu pai. Ela ficou inimiga do irmão Joeldilton e da sua esposa. Como que o irmão Joeldilton e a sua esposa fizeram algum mal para ela e para o marido, que tanto se serviram de nós, nos favores que nós a eles prestamos, sem lhe cobrar absolutamente nem a gasolina do carro. Mas se encostou no pastor, ficou nossa inimiga, nossos inimigos. Por quê? Ser amigo do pastor, tem que também herdar aqueles que o pastor considera inimigos seu. E ser amigo dos inimigos do pastor é se tornares inimigo do pastor também. E assim tem sido em Vila Brasilândia 1. Então os irmãos que se aproximam do pastor, como esse presbítero aí que acabou de chegar, tinha uma família aí que saíram sem dar o mínimo de satisfação na igreja, que eu jamais esperava que ele fosse sair da igreja, por ser tão amigo do pastor, aquele amigo de entregar os irmãos para o pastor se fosse preciso.
Se alguém o contrariasse, ele falava para o pastor. Que eu jamais pensei que ele fosse um dia sair de Vila Brasilândia 1. Eles saíram. Sabemos o motivo. Sabemos o porquê. Mas eram amiguíssimo do pastor. Só dava esse irmão na igreja. Estava tornando-se muito popular. Com os trabalhos. Vários trabalhos às custas desse irmão. Eram para lá, para cá, ele e a esposa. De repente, abandonou uma igreja de um porte como Vila Brasilândia 1. Uma igreja dessa desejada por muitos para vir e congregarem aqui. Para ir para uma igrejinha pequenininha. Pequena, lógico, me refiro ao templo. Porque os irmãos lá estão no mesmo nível que o nosso. Nada diferente. Não é o templo que mede a igreja. Mas é a igreja que mede o templo. Mas foram embora. Foram embora. Mas era amigo do pastor. Amigo do pastor que chegou a se tornar inimigo do irmão Joel Dilton. Era amigo do pastor, se tornou inimigo do irmão Joel Dilton. Que o irmão Joel Dilton chegou até a recusar a tomar a ceia das mãos desse irmão em um culto de Santa Ceia. A situação que nós estamos vivendo nas nossas igrejas, irmão. Os pastores são imperadores. Aqueles que for amigo dos seus inimigos, constitui inimigo do pastor da igreja. Então, se você quer estar à frente de mocidade, do coral, da orquestra, você quer ter um trabalho na igreja, adolescente, crianças, você quer chegar a cooperador, ao diaconato, a presbítero, não seja amigo daquele a quem o pastor tem por inimigo seu. Nesse caso, o irmão Joel Dilton, ou quem quer que seja. Se você for visto conversando com o irmão Joel Dilton, você será considerado um inimigo do pastor. Você perderá os privilégios. Se é que já tem, se não tem, você não terá privilégio na igreja de Vila Brasilândia 1. Por quê? Qualquer que se faz amigo do irmão Joel Dilton é contra o pastor. É contra o pastor da igreja. Se você se fizer amigo do inimigo do pastor, você se torna inimigo do pastor. Você está sendo contra o pastor. Porque ele é o pastor da igreja. Ele tem o poder de te instituir e te desinstituir. Destituir do cargo, das funções, das oportunidades. Você nunca mais terá oportunidade na igreja. São os Césares nas igrejas. Você tem que servi-lo. Sendo contra o irmão, a irmã. Ora, o que aconteceu com a irmã Sandra no culto da Santa Ceia? Ninguém se condoeu por ela, ninguém foi a favor dela. Por quê? Porque ela está contra o César. Ela está contra o pastor. Mas o irmão Joel Dilton foi a favor dessa irmã. E estou sendo e você. Porque eu não compatuo com injustiça, com arbitrarismo, ditatorialismo
dentro das nossas igrejas em cima do altar. Que se use do poder que lhe foi permitido por Deus, dado pelo pastor do setor, mas permitido por Deus. Senão tu morrerias. E morrerás se não tomar cuidado e não te humilhar perante a igreja, perante as ovelhas do Senhor. Mas é lamentável. É lamentável porque se humilha, se ataca e ninguém se condói. Mas aqui está um que, diferente de Pilatos, preferiu condenar a Jesus inocente, tomando consciência da sua inocência, para não ser considerado inimigo de César, para não ser levado a ele uma queixa, para não ser levado contra ele uma queixa ao imperador, e ele ser destituído da sua função de governador. Ele preferiu satisfazer os desejos do judeu, entregando um homem inocente para ser condenado, crucificado e morto. É o que muitos irmãos têm feito dentro das igrejas. Eles têm feito isso. Em vez deles serem o contrário, morrerei junto com ele, sofrerei junto com ele, mas não aceitarei que se faça injustiça contra o irmão. Não, porque eles querem, eles visam os privilégios dentro da igreja, as funções, os cargos, os status de ministro, status de presbítero, de evangelista, de pastor, de diácono. Eles visam esse status dentro da nossa igreja, que isso hoje é status. Muitos deles não sabem nem o porquê são diácono, nem o porquê são presbítero. Não sabem. Não tem noção de quem são, para quem foram feitos ministros. Então ele serve ao César, serve ao governador Pilatos, no desejo dos privilégios, faz omissão, são omisso. E é lamentável, porque Pilato foi para o inferno, morreu, foi destituído do seu cargo, morreu, foi para o inferno. Quando teve a oportunidade de ficar ao lado de Jesus, morrer com Jesus e ir para o céu. Há muitos nas nossas igrejas, no mesmo ato de injustiça, conivente com o imperador, no ato de injustiça contra o irmão, sabendo eles que está sendo injustiçado o irmão e a irmã, mas eles não têm vontade própria, não têm atitude, são omisso, neutro, porque eles visam a amizade do pastor. É lamentável, irmão. Cuidado com tua salvação. Não pensas que o pastor fará tu entrar no céu por essas vias. Não. Não. Não entrarás. É capaz de ficar o pastor e você. Por isso tome cuidado. Sofra com os que sofrem por causa da palavra de Deus, por causa da sua fidelidade, da sua sinceridade com a palavra de Deus, mesmo que essa sinceridade tenha que se opor às omissões do pastor contra os erros, contra o pecado. Sofra,
mas ganhe o céu do que ganhar oportunidade dentro da igreja e perder o céu por causa da tua injustiça, do teu compartilhamento nas injustiças que se faz contra os membros. Que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Seja amigo de Jesus. Morra com um amigo Jesus, que morreu defendendo a causa de Deus, contra as quais Pilatos se fez contrário. Não se faça como Pilato. Não sirva cegamente ao imperador, mas morra com aqueles que defendem a santidade na igreja, a disciplina, a doutrina, a palavra de Deus. E não procure ser amigo daqueles que injustiça, aqueles que clamam por justiça e pregam a justiça na igreja. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.